Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Gaio, te mandou uma mensagem aqui do computador aqui, tô aqui. Você me chama? Aí eu deixo você entrar ou você quer que eu te chame? Aí eu te chamo. Vamos ver, né, gente? Meu marido também tá com live lá no trabalho dele. Pronto. Vamos se vai. Ai, ó, Gaia. Entrei ao contrário. E aí, mulher internacional? Pois é, mulher. Diretamente dos confins da Itália. Tudo É, bem? tudo chiques elegantes. Menina, tô numa cidade maravilhosa, pequenininha, medieval. Você Ai, acredita que que delícia. é encantador? E a gente não tem essa parte da história no Brasil, né? É. Então, pra mim, é tudo assim, ó. Sabe, eu fico. É aquilo que a gente estuda, que a gente vê nos livros, de repente você vê o muro daquilo que você leu, sabe? Que Ai, que tava assim. delícia. É muito, muito Ai, legal. Eu acabei de chegar, né? Não tem uma semana. ai, Acho Gaia, que talvez uma semana. que maravilha. Mas é uma experiência fantástica, Cris, fantástica. Ai, glória a Deus, fico tão feliz por você, porque Deus é bom demais, né? Muito. Tudo quando Deus prepara as coisas, a gente é surpreendida, desculpe. A gente é Verdade. surpreendida sempre, sempre. Deus é bom, tô Então, feliz por você, glória a Deus. desculpa o atraso pra live. Digo, Tudo não bem. só hoje, né, que a gente atrasou, mas nos outros dias aí, fazia tempo que a gente Imagina, tava tentando marcar, mas foi tanta coisa que aconteceu que a até mudou gente de ficou. país, gente. Mudou de país. E sabe que eu acho que eu vou encontrar muita coisa que, assim, que vai me ajudar de forma prática no meu Verdade, trabalho, então eu tô contente com verdade, isso também. E como verdade. crescimento pessoal, porque o professor, e aí eu já vou entrar aí um pouco no nosso tema, né? O Uhum, professor, ele precisa se capacitar. E o que é se capacitar? Não é fazer uma faculdade necessariamente, muito menos nos dias atuais, né? verdade. Mas é a gente poder ser quem você é, né? E eu acho que é isso que o seu curso aborda muito. E tem me ajudado muito no sentido de olhar para dentro, olhar para as minhas práticas, como você diz ali, hábitos, antropologias. Qual a visão de mundo que a gente tem? Qual a visão de ser humano que a gente tem? Tudo isso vai afetar na forma que eu vou ensinar. E tudo isso reflete quem eu sou, né? Sim. Então, assim, se eu me transformo, se eu crio novos hábitos, se eu mudo a minha visão de mundo, aí eu começo a trazer para o meu ensino uma atmosfera que ou está ligada ao mundo ou está ligada a Deus, ao Verdade, propósito, né, de Deus. Então eu estou verdade. muito contente de estar aqui porque eu acho que vai me transformar o meu ser, né? Acho que vai ser transformador. E aí eu acho que isso vai desaguar aí na minha prática de ensino também. Certeza, porque é o aprendizado incorporado, né? Você vai esbarrar Isso, na história, né? É. isso, Isso isso. é E vou poder ensinar fantástico. uma Isso... nova língua, né? Que é o Ai, italiano, que eu já menino. falo, Ai. mas ainda preciso estudar gramática, enfim, me capacitar. Eu até te mandei E olha mensagem só, aquele dia. Fala, fala, fala. não, como Deus une propósitos, porque você é mestre de línguas, né? Você também, você com o Ah, latim, você eu. se coloca ali no português com mais fidelidade, mas você é uma estudante de línguas, É, da sou. Sou. linguagem, né? Amo, 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 amo. E aí estamos aí, eu descobrindo também o meu propósito, quem sabe, né? Coisa boa vem por aí, né? Ô, Sim. glória a Deus, Graças a obrigada, Deus. Jesus. Amém. Deus faz isso, né? Deus é galardoador daqueles que o buscam. A verdade é essa. Amém. Ele dá presente, ele gosta de dar presente. Eu estava É, lendo um versículo hoje, eu estou orando esse versículo que fala em Salmos, que Deus ama a nossa prosperidade. E na prosperidade é em tudo. Deus é, ama. Quando a gente passa dificuldade, Deus não gosta. é verdade. É verdade. Ele ama, Eu não é? acho que eu acho que existem sofrimentos que vêm para nos ensinar coisas, né? Então, esse sofrimento ele tem um papel. O nosso mestre, o nosso Senhor sofreu, né? Por um propósito.
Não é um sofrimento à toa. Mas Isso. o Senhor, ele tem prazer em nos, como você disse, nos galardoar. Quando a gente passa o sofrimento para chegar em algum lugar. É como se você estava ouvindo esses dias, alguém na internet falou, como se você tivesse, quem gosta de esperar? Imagina, você quer esperar 4 horas? Ah, não quero, sentada assim numa cadeira. Mas e se essa cadeira fosse a cadeira de um aeroporto que te leva para algum lugar, para um destino que Verdade. vai ser maravilhoso, que você vai ver coisas encantadoras, experimentar sabores, cheiros e vivências encantadoras. Aí você não quer esperar? Ah, eu quero! Opa! Muda a perspectiva, né? Então a gente espera, a gente trabalha aqui nessa terra, mas porque sabendo que a gente tem um destino. E no final, esse destino maior é o próprio céu, né? É verdade. Mas a gente Maravilhoso. tá nesse. É maravilhoso, maravilhoso. Eu tava, uma amiga minha esses dias, ontem acho, me mandou É. algo sobre isso, que é, eu vou ler aqui bem curtinho, Leia. diz assim, viver a vida, é da Elizabeth Elliot, aquele livro. Que livro é? Acho que é um livro novo agora que saiu pela editora Fiel de capa azul, que chama Aquetai-vos. É um devocional de 100 dias aí. E aí fala Uhum. assim, viver cada situação com intensidade, esbanjando a graça de Deus. Esbanjando não no sentido, não é abusar, é esbanjar, porque a gente tem para esbanjar, não no sentido negativo, né, De perda, mas né? Não. de perda, ou de abuso, mas de esbanjar, com intensidade, vivendo cada situação, acreditando que você está na vontade de Deus, porque Ele é soberano, né? Então, assim, claro que a gente vai sempre buscar santidade, vai sempre buscar melhorar, porque esse é o nosso caminho. Uma Sim. vez cristão, é isso que você busca, esse é o objetivo, né? Mas a É. gente tá consciente de que Deus está fazendo aquilo que Ele apraz. Ele faz o que Ele quer, né? E Ele é livre para fazer isso. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a gente às vezes, não sei vocês, aí quem está assistindo você, mas tem essa tendência de ter uma certa timidez com relação a demonstrar alegria, a aproveitar as coisas, a própria vida. Às vezes a gente é um pouco tímido, até mesmo na igreja, no culto, ao cantar, ao louvar, ao adorar a Deus. A gente se retrai, né? Como se aquilo ali a gente não pudesse expressar muita coisa. E na vida também, às vezes a gente assume uma postura um pouco séria. Eu acho que isso tem tudo a ver com escolher, não sei o que você acha, Acho. né? E a gente assume uma postura na vida de se retrair com timidez, quando Deus está nos dando graça para que a gente desfrute insanamente, no melhor dos sentidos, dessa graça. E o que é isso Eu não na sei se. educação, né, Cris? E assim, a gente tem que viver a vida que Deus nos deu, né? Eu não sei se você assistiu, se você assiste, tem gente que não gosta do The Chosen, mas eu assisti desde a primeira temporada. E na última temporada aparece a cena de Marta e Maria. Eu não assisti ainda, mas me conta, porque eu ainda vou assistir. É porque tem Mas tudo bem. spoiler na Bíblia, né? Já tem esse Tudo spoiler. bem. Então pode contar. Mas assim, então fica bem nítido o que aconteceu entre as duas. E Jesus foi super amoroso naquela admoestação que ele deu para Marta. Falou: Marta, Marta, ela tá querendo a melhor parte, que sou eu, não vai ser tirado dela. E depois mostra Maria indo comprar o perfume para despejar do pé dele. E ela vai na perfumista, é uma perfumista oriental. Ela dá vários perfumes para ela cheirar, ela falou: não, eu quero aquilo que é para rei. Ela falou: mas para rei é o trabalho de um ano inteiro. Era o trabalho de meio ano. Aí ela pega 2 sacolas que tinha o trabalho de um ano todo e fala: aqui, ó, tô pra você, tira umas férias. Porque ela vendeu num vidrinho de alabastro. Era uma coisa muito chique, né? E ela vai e unge os pés de Jesus chorando e enxuga com o cabelo os pés de Jesus. Então, isso é extravagante. Isso é ser É extravagante. isso, perfeito, maravilhoso. Porque quando eu vi Maravilhoso. aquela
Quando eu vi aquela cena, eu falei isso pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero ser essa pessoa extravagante na tua presença, para as tuas coisas, para falar Uhum. contigo, para estudar a palavra. Porque a gente não pode se acostumar a ser ordinário. Porque a vida não é ordinária. Mesmo a vida dita ordinária, ela é extraordinária com Deus, né? É um Sim, milagre a vida. nas coisas simples, você tá aí de pé lavando uma louça, não É, precisa ser ordinário. não, não. Você vai fazer uma comida, não precisa ser ordinário. Aquela cena falou muito comigo, porque aquilo tem que ser com as coisas de Deus, mas tem que ser com tudo. É, com tudo. Porque as coisas de Deus são tudo. O que não é coisa de Deus? No sentido Tudo é de Deus. coisa, objeto, coisas criadas, né? Coisa, pra É, mim, a definição de coisa é tudo que é criado. Tudo que é é verdade. criado é de É Deus. E é verdade. bom, Deus. porque ele falou no sexto dia, viu tudo que criou e disse, Que era é bom. bom. É. É. Então, assim, eu tenho entendido, sabe, Gá, que eu sou pecadora, eu sou falha, mas até as pessoas que me acompanham é um chamado diferente, que as pessoas que pensam como eu não são muito normais, não são muito ordinárias, não são, Comuns, vai, normais, não são não. comuns. Por quê? Porque quer ir além, né? É. Quer dar uma aula, quer dar uma aula diferenciada, quer deixar uma marca. É. Quer deixar uma marca, Eu acho que é a que é marca de esse Cristo. entusiasmo, exato. Eu acho que é um pouco desse entusiasmo que É. nem sempre a gente tem. Eu lembro uma mensagem que a gente estava conversando sobre planejamento. Você fez alguma sequência de stories sobre planejamento e eu lembro que eu te mandei uma mensagem falando assim: Nossa, Cris, às vezes eu preciso me lembrar disso, né? Que nem sempre a gente que não é sempre que o planejamento vai se cumprir. A gente tem um planejamento para se guiar, porque você não pode chegar crua para dar uma aula, seja você mãe ou Isso, professor. Você não pode simplesmente abrir o livro e falar, vamos fazer a lição 12 e abrir e ir fazendo junto. isso. Você tem que ter um planejamento. Isso é muito importante e não é todo mundo que faz. E eu entendo que o tempo pode ser um obstáculo, uma dificuldade ou até um desafio. Lidar com a questão do tempo. Mas a gente tem que buscar remir o tempo, buscar sabedoria e se planejar. Porque a própria Bíblia diz que aquele que se planeja, imagina você começar uma casa, lembra esse trecho? E depois não terminar? Que vergonha que não seria, não. É vergonha. É uma vergonha. Então a gente tem que se planejar mas Deus nos dá novidade a todo Verdade. tempo. Então a vida, ela é dinâmica, ela é inusitada muitas vezes. E a gente precisa estar preparado para receber de Deus. Antes de todas as minhas aulas, Cris, eu sempre falo assim, que eu diminua para que o Senhor cresça. É Todas isso. as aulas. Por quê? Porque eu tenho o meu planejamento, eu tenho meu guia, porque Deus falou, trabalha, se prepara, também não é assim. Mas, ali, de último momento, às vezes acontecem coisas assim, que uma criatividade que vem. As mães educadoras devem experimentar isso. Eu experimento como professora. Uma criatividade, uma ideia, um estado que às vezes o seu aluno, o seu filho está ali naquele momento, que você não tinha planejado, porque você não tem como prever com bola de cristal como a criança vai estar naquele dia, o adolescente, a criança. E de repente ela traz um assunto, um questionamento ou um estado emocional e você consegue trabalhar a sua matéria. Isso daí é vida, é um ensino que tem vida. Não é uma coisa estática, morta. É Né? isso. Tipo, eu planejo. Não é só para pagar boleto o meu trabalho, não é só para você cumprir um checklist, a sua educação domiciliar, né? Faz lá um checklist e acabou. Não, é vivo, e aí é bom. Então, eu amo falar disso, porque eu acho que eu fui resgatada disso. Porque eu lembro meu período de escola, eu tive alguns professores, imagina, 12 anos, depois mais 5 dificuldades, são 17, né? Eu tive, acho que 3 professores que me marcaram muito. Dentro de uma vida acadêmica, é muito pouco, É né? muito pouco. É Muito pouco. E lendo o livro da Marva, aquilo me encheu, assim, era como se ela estivesse mesmo falando comigo. É como se ela É estivesse me humano, né? mentorando. É É humano. real. É Mas por que isso. Mas assim, e aí entra no que você toca no seu curso também. O que é ser humano? O que é ser humano? Porque a educação moderna tem uma visão que você explica bem ali no curso.
que você resume em ser um picolé, um pirulito, um picolé de cérebro, né? Com cérebro, uma coisa assim. Ai, que tragicômico. É triste, né? É triste, é triste. E assim, o que é isso? É uma visão de que o ser humano, ele é matéria. Quase como se ele fosse desalmado. Porque não, e aí a gente vê como tem uma visão religiosa dentro da educação moderna. Se eu entendo que o meu aluno, ou o ser humano de forma geral, e portanto o meu aluno, ele é um picolé de cérebro com cérebro, eu entendo o quê? Que ele é uma mente, ele é um cérebro. Não é nem uma mente, ele é um cérebro. E como o cérebro ele faz sinapses, capta coisas, ideias, e eu sou o senhor da história, porque eu coloco tudo ali dentro que eu quero que seja gerado, e no futuro eu tiro o saco como se fosse um banco. Então o professor deposita informação, 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 com a ideologia, com a propaganda, com o que ele quiser, e daqui a uns anos ele faz o saque. Olha só quanta coisa. O cara é o senhor da história, o ser humano é o senhor da história. Mentira, a gente sabe. Mas na educação moderna, a visão é o ser humano é o senhor da história. Eu deposito o que eu quero e depois eu saco o que eu planejei, o que eu quero. Graças a Deus que os salmos aí estão repletos de justiça que Deus fará aquele que o rejeita, né? Justiça Sim. de ira, né? Não justiça mesmo de condenação. Aí, beleza, então o carinha lá, o estudante, ele é um receptáculo, um cérebro. Isso faz com que eu seja o senhor da história e faz também com que eu entenda que não existe Deus, não existe vida após a morte, não existe nada. Por quê? Porque, quer dizer, se eu sou um cérebro, eu sou matéria. Se é só a matéria que existe, o mundo aqui se acaba. Acabou. Quer dizer, não tem uma visão. Quer dizer, a visão, como se diz, extra matéria, sobrenatural que existe uma visão sobrenatural. É que não existe o sobrenatural. Essa é a visão deles. É terrível, Eles não né? só. É terrível, porque eles não só ignoram Deus, tipo assim, na educação, né? Tipo assim, deixa ele ali de lado, tipo secular, Não. essa visão que você também fala no curso. Não há secularismo, não há neutralidade. Não. Porque não é que eu ignoro e falo assim, eu vou deixar esse aqui para as igrejas. Tá? Você escolhe, individual, você que vê aí seu Deus, eu vou deixar de lado. Não, eu estou dizendo, não há Deus. E o que a Bíblia fala sobre essa afirmação? É sério? A Bíblia tem uma resposta para quem fala não há Deus. E é uma resposta de condenação eterna. Então, se eu não considero isso na minha antropologia, eu posso seguir qualquer caminho. Aí eu vou como os ventos de doutrina que me levam para qualquer lado. Eu preciso considerar como eu estou olhando para o meu aluno. E como que você lá descreve super bem, assim, que faz a gente refletir. Aquele que compreende que, como diz em Gênesis 1, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, se eu compreendo isso, a minha educação tem que sofrer uma mudança. Eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ser afetada a minha forma de educar. Porque eu não estou educando um picolé com cérebro. Eu estou educando uma alma eterna. Então, eu não sei, eu nunca vi ninguém falando disso. E assim, nunca vi, assim, especificamente para educação, nunca vi. Eu já vi fora do Brasil, tanto é que isso eu não tirei do nada, né? Foi estudando o livro lá do Andrew Smith, A Cultura do Reino, Você é o que você ama. Você É muito ama é bom. ótimo, Smith, esse é ótimo. É o Smith, né? Então. Conheço, E aí, só que ele é professor. Só que assim, no Brasil a gente não escuta isso. Então a gente escuta o quê? Ah, mãe, você vai educar em casa, então tá. Essa mãe, eu tô falando porque eu passei por isso, né? E você, como professora também formada, você não entendia isso. Eu acho que. Não. Porque isso a gente aprende errado. A gente aprende errado. É um né? resgate mesmo, como você disse. Deus resgata mesmo. E fala, não, Porque não é assim. Você entende o propósito. Quando você entende o propósito, não tem como você recuar. Eu já falei isso pra você. Eu falei, você não é só professora, você é uma missionária. Tá linda. Da mesma forma
que eu sou pastora da Isabela e da Rafaela. Eu Completamente. não tenho pretensão nenhuma, por exemplo, em ter cargo, igreja. Eu falo isso para meu marido, eu quero ser serva. Agora, na minha casa, eu sou pastora. Na minha casa, eu estou pastoreando 2 almas. Sim. Porque Quando o a que o gente pastor leva... faz? Ele faz, desculpa, Cris, Fala, ele vai colocando no caminho ali, né? Não deixa fugir, não deixa fazer uma coisa errada, mostra, né? Porque a gente, senão a gente nasce, se a gente for seguir o nosso próprio coração ou esse mundo, imagina só que desastre. A gente vê, tem vários exemplos, né? Então o Sim. pastor faz isso, e é isso que uma mãe faz, mostra, uma mãe, o pai, mostra o caminho, né? Não, vem cá, ó, não é assim. Quebra a perninha da ovelhinha se precisar, né? Mas fica aqui dentro, né? Não é? Acontece. Eu tô lendo o livro da Susan Wesley, né? A mãe do John Wesley. Ah, John Wesley. Aí você vê, ele foi o que foi muito por causa da mãe. A mãe educou em Sem dúvida. casa. A mãe ficava ali, a mãe era esforçada debaixo de pobreza. Gaia, dá vontade de. Olha, todo mundo que tem desculpa, se você acha que você tem um problema, que você não tem dinheiro suficiente, leia aquele livrinho, qualquer livro que conte a historinha Você dela. já assistiu aquele filme Mãos Talentosas? Ou É tem isso, post. não é? Maravilhoso esse filme. Ela entra em É, casa um dia, desliga a TV e fala aqui, agora toda semana é uma resenha de livro por semana. Ah, vocês vão na biblioteca, vão pegar um livro e vão fazer uma resenha para mim todo domingo, eu quero ver essa resenha. O que o cara se tornou? Um dos maiores nomes de cirurgião de cérebro do mundo. Por quê? Porque pois é. uma mãe desligou a televisão um dia e falou chega. Porque ela entendeu alguma coisa, né? Porque ela também foi resgatada ali de alguma maneira. E ela entendeu que aquele caminho não é um caminho de amor. Porque um pai e uma mãe, eles, sobre tudo e sobre todos, amam seus filhos. Não é um caminho de amor. E o professor, no meu caso, tem que amar. Se você não ama a Não alma vai. do seu aluno, do seu estudante, você não faz um bom trabalho. Você não. Eu não sei nem o que falar de uma pessoa que ensina sem amor, assim. Eu Porque acho que é você chamado, precisa. é o É chamado, né, vocação. Gai? É o chamado de você poder levar a luz, porque às vezes a criança não tem, às vezes a criança não tem. Mas um Sim. professor, no caso da Marva, que a gente vê no livro dela, você vê assim, que ela é uma missionária naquela É. escola, que ela fala, ela só abençoa as crianças, é impressionante. Ela faz as crianças decorarem poemas dizendo que elas são capazes, Eu que lembro, eu vi Deus isso. as ama. É. Menina, eu ficava lendo assim, quase chorando. É. Porque eu vou dar aula na igreja agora para os pré-adolescentes. E eu, Amém. Glória a Deus. e eu sinto que eu precisava ler a Marva para entender esse amor, para, olha, você consegue, o Senhor te ama. É, Vamos você é capaz. aprender. É. Você é capaz. Deus te fez com capacidade. O Espírito Santo ele ilumina nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada, sabe? Encher as crianças, porque muitas vezes as crianças não escutam isso em casa. Não. Não, é triste. E às vezes Aí vira aquele ciclo que o pai e a mãe não escutou, porque também não sei o quê. E aí, sabe como cresce? Eu conheço gente assim, sem personalidade, gente que quer agradar os outros, porque sempre precisa de afirmação. Nunca sim, teve uma afirmação e aí o emocional não se centra, o coração, exato, não se centra do tipo, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei do que eu sou capaz do meu Deus. Que é muito, é muito. A gente não tem ideia do quanto a gente é capaz do nosso Deus. sim. Porque a gente não se dá conta, né? Mas Deus está o tempo todo fazendo essas coisas. E aí você incutir isso na mente de uma criança, imagina só, tipo, não desperdiça a tua vida. Deus te fez para ter um propósito divino, perfeito, belo. Não vai desperdiçar a tua vida, principalmente na adolescência, pré-adolescência, que é o que você vai pegar. Não, segue o caminho que seus pais estão te ensinando, segue o caminho que o Senhor tem colocado na sua frente, né, diante de você. E isso tudo num ensino que não adianta, assim, o nosso público é muito, e nós somos muito particulares, porque a gente não está falando só de educação clássica, que aí abrangeria muita gente. A gente está falando de educação Sim. cristã clássica, porque quando eu vou ensinar história, qual é o primeiro evento da história? Criação. A criação é o primeiro evento da história.
A história não começa lá com um povo X que faz alguma coisa importante, ou com uma célula que que cria o mundo. Do Não, nada. começa com um Deus que ama. Olha só. Olha o que você não está ensinando quando você ensina história assim. Você está ensinando, está incutindo na mente do seu filho a verdade sobre quem Deus é e sobre o mundo que ele vive. Então ele aprende a viver para um Deus nesse mundo com sabedoria, desfrutando, sendo diligente, justo, compassivo. Por quê? Porque tem um Deus que ilumina esse caminho do conhecimento. Não tem como... É muito fácil para a gente pensar nessa caixa que a gente foi modelado da modernidade, né? De separar as coisas em gavetinhas e elas não são assim. Quanto mais a gente estuda e observa a realidade à nossa volta, iluminadas pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo, a gente vê que o conhecimento, ele tá... É como se você dissesse que a obra é de um autor, Michelangelo, sei lá, qualquer autor, esse quadro, que qualquer coisa, estivesse dissociada de quem o fez. Não, tem a marca da pessoa ali. Tanto que você olha para o Van Gogh, você sabe que quem Sabe que é Van conhece um Gogh? pouquinho de Van Gogh, sabe que é Van Gogh. Ah, aquilo ali É é Van verdade. Gogh. Por quê? Porque tem a marca dele, é o jeitão dele. É E a verdade. criação não é a obra de Deus? Também não tem o jeitão dele? Digamos É assim. verdade. Claro que É tem. verdade. É. E o estudante, o professor, o pai, a mãe, que consegue mostrar para a criança qual é essa marca e fazer ela reconhecer essa marca no mundo, essa criança, ela vai viver para sempre fazendo boas escolhas. Quando errar, vai saber voltar para o caminho. Por quê? Verdade. Porque ela reconhece. É igual a Bíblia fala, aquele que me ouve reconhece a minha voz. Aquele que é meu, minha ovelha, reconhece a voz do seu pastor. Então, é isso que acontece. E aí, quando a gente vai para geografia, história, português, matemática, ciências, biologia, a gente vê a marca ali também. Porque não tá, porque Deus e a sua criação estão juntos. Não tem como separar. Sim. Não tem como. E eu acho que você aborda muito isso no seu curso. Porque você fala de temas que são... que atravessam o ser. Não só o saber, mas o ser. Não é? Você conseguiu explicar o que eu não conseguia, meu Deus. Porque não basta querer. Basta querer e buscar em Deus. Uhum. Mas é isso que você falou. Pode fazer, pode comprar 1 milhão de livros, pode. Se a Curso, o que eu gente, vejo de mãe perdida me dá uma pena, porque a mãe chega para mim perdida, tipo assim, olha, eu já comprei milhares de cursos, milhares de materiais e eu não tô conseguindo fazer andar a educação aqui. Por quê? Porque não é o material é parte disso. Mas eu diria que o material é tipo 1/3 disso, ou menos. É uma parte importante o material, você escolher um bom material. Mas ainda que você não tenha um bom material, se você é um bom material, no sentido que se você consegue olhar para o mundo, reconhecer a voz do seu Criador, ver a maravilha da criação de Deus, você pode usar qualquer coisa para ensinar. é isso, né, Gaia? É isso. Eu acho que é esse resgate da alma. Sabe o que eu sentia? Quando eu comecei, eu senti que eu estava morta. Que eu era uma pessoa morta, que eu era uma pessoa apagada, que eu era uma pessoa conduzida. Porque eu era uma pessoa conduzida pelo mundo. Eu também, antes de Cristo, também. E hoje, Todos nós, mas né? até, né, até mesmo com Jesus, assim, quando eu comecei a fazer educação, porque eu comecei a estudar por causa das meninas, menina, eu não olhava para o céu. Eu acho que eu falo isso no curso. Eu não Fala. sabia olhar para um céu. Sim. Eu não sabia pensar assim, ai, nossa, por E exemplo, vem as cá, meninas. como é que as pessoas descobriram as coisas sobre os universos, sobre a imensidão do céu, olhando para o céu? Aí a gente acha que é só pegar um livro e repetir o conhecimento. Não, é o que você está falando, tem que olhar, tem que Vamos descobrir, observar. né? Você sabe que meu sonho é terminar o trívio, então a gente é a gramática, a lógica, a retórica da linguagem, né? Porque eu não consigo fazer tudo. E depois Isso. estudar o quadrível. Então eu quero estudar astronomia, geometria, música, tarará. Por quê? Porque o que eu sinto? Hoje eu sou uma pessoa rica. Eu sou muito rica. Eu Porque você está no saí. banquete, você É está dentro do banquete, isso. você tá ali se É banqueteando.
Porque não é só sobre o banquete que a gente fala, para quem nunca ouviu, não é só sobre sentar e comer uma boa coxa de frango. Isso também, isso faz parte do banquete, né? Claro, a comida é uma delícia, faz bem para o corpo, tem todas as suas maravilhas. Mas o banquete é sobre entrar nessa grande conversa, que a educação clássica chama de grande conversa, onde estão as maiores e melhores e mais verdadeiras ideias já ditas na história. Então, tudo que foi pensado, escrito, elaborado e que se confirmou com o tempo, né? Sabe aquela história de você só sabe se seu amigo é seu amigo depois de comer 1 quilo de sal com ele? Né? Porque o sal você consegue comer pouco, né? Então você precisa de tempo para testar. Tudo isso que foi dito, estudado pelas pessoas no mundo e que foi atestado, comprovado pelo tempo, não, isso é real. Ou tem uma grande probabilidade de ser real, porque o sol nasce todas as manhãs. Então, isso é uma constância, eu vejo isso no tempo, né? Então você começa a ver, é provável que amanhã ele vai nascer de novo, é provável. Então todo esse conhecimento é um banquete, porque Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus também. E Deus, uma das formas dele se comunicar conosco, a principal é a Bíblia, mas também é a criação, né? A gente sabe disso. E a gente não tá aqui à toa, gente, sabe? Só pra passar pelo mundo, assim. Quando a gente fala de propósito, pode ficar uma coisa muito ampla, mas a gente está aqui por um propósito que é viver nesse mundo, sabe? Com as delícias e com as dificuldades desse mundo, vivendo e refletindo a imagem de Deus. Então, esse é o propósito. Começa a olhar ao redor e começa a ver, assim, qual o propósito disso. É uma coisa simples que muita gente fala para dona de casa, mas a gente pode aplicar para várias coisas. Eu acho que é aquela coisa da pia cheia de louça. Se eu olhar e falar, que trabalhão! Nossa, eu tenho que lavar toda essa louça sozinha, é uma perspectiva. Agora, se eu olhar para aquela pia de louça e falar, nossa, como foi bom o jantar hoje. Meu marido está trabalhando, ou de alguma forma Deus proveu. A minha família estava reunida. Olha, até me emociona e me arrepia. Minha família estava reunida. A gente conversou. Eu conheci mais minhas filhas hoje. Elas me contaram algo que aconteceu, algo do coração delas, dos meus filhos. O meu marido conseguiu relaxar de um dia estressante. Sei lá. E você começa a pensar e agradecer sobre isso. A pia de louça virou outra coisa. Até o banheiro sujo virou outra coisa, né? Porque você não está vendo aquela sujeira. Você está vendo que aquilo é o resultado da bênção de Deus. Porque esse mundo, ele tende ao caos. Abandona uma casa um mês e volta lá. Tá cheio de grama, erva daninha, o negócio tá maluco, tá doido. Agora, faz parte das bênçãos do trabalho. É que o nosso trabalho, por enquanto, ele tem erva daninha, né? Então a gente precisa tirar. E ele causa estafa, a gente cansa. Uma hora isso vai acabar no céu. Mas essa é a condição que nós temos hoje. Como eu posso fazer o meu melhor com a minha condição? Em todos os aspectos, com o material que eu tenho, com a quantidade de dinheiro que eu tenho para investir em curso, com a cabeça que eu tenho, com o Deus que eu tenho, com os talentos que eu tenho, com a família que eu tenho, com os filhos e suas personalidades e talentos, como são, não eu querendo um ideal de filho que Deus não me deu outro tipo. Né? É verdade. Né? A Lu escreveu aqui, material é para servir, para ser um banquete. A condução é toda do educador, isso não pode ser substituído nessa fase. E com o tempo, se Deus permitir, teremos dado às crianças a instrução necessária para que eles aprendam a aprender e, claro, se deliciar com o conhecimento. Engraçado isso mesmo. Eu tenho visto isso com a Isa, né? A Isa a gente teve o tempo de plantar, mas hoje ela já estudou sozinha, tem aquela preocupação dela, que é com a vida dela. Ela tava ali, ai mãe, vou fazer meu transcript do 9º ano. Ela tá preocupada, porque ela teve um sonho. Que ela teve um sonho que ela tava falando com o Dr. Larry Arnn, que é da Hillsdale, ele tava recebendo ela na faculdade. O nível do sonho dela, que maravilhosa! Um milagre de Deus, se Deus quiser que ela estude lá, porque é uma fortuna, né? Se Deus quiser. Mas ela já tá indo atrás de bolsa, pode sabe assim? Acontecer. Isso que eu acho que é o lance, ela é possível. E aí, por que ela tá indo atrás de bolsa? Porque ela vê que ela é capaz, que pode acontecer, não pelo seu mérito,
Mas É pela isso. graça de Deus, ela sabe que é possível. Sabe? Porque muitas vezes a gente se bloqueia porque a gente não crê, né? A gente não crê. E É. aí, olha que maravilhoso, quando você vê a Marva, olha só o resultado do seu trabalho. A sua filha crê. Ela crê. Ela sabe. É. Ela não Aí, vê no banco o dinheiro para pagar essa faculdade, mas ela vê um Deus que pode todas as coisas, né? E é isso a é, nossa vida. é uma identidade muito assim de saber quem ela é em Deus. Que se Deus quiser que ela vá, Deus Ela quer que vai. ela vá, porque ela vai ter um propósito e ela tá pronta para isso. Então, eu já tô colhendo fruto disso. Isso é porque eu sou alguma coisa? Não, eu acho que o meu mérito Sim. é ser cara de pau, ser cara de pau, ser corajosa e ser humilde, porque quantas vezes, e ainda hoje, Gaia, eu me ajoelho e falo, Senhor, eu não sei, me Mas é ajuda. isso, olha, a primeira revelação, digamos assim, uma das primeiras que Deus me deu sobre o conhecer, sobre o ato de ensinar, é que eu precisava Uhum. aprender. E isso, para aprender, ele me disse, assim, no meu coração, na minha mente, que eu precisava abrir as mãos vazias e dizer eu não sei. Só quando você assume e diz que você não sabe, é que você, com as mãos vazias, é igual aquela história do chá, né? Um copo cheio de chá não pode receber mais chá, né? Aí tem uma historinha de uma fábula, acho que indiana, oriental, não sei, que fala isso. Então você precisa esvaziar a xícara para ela poder ser cheia. O que é esse esvaziamento? É a humildade mesmo, né? Eu não É, sei, eu preciso, eu quero, eu desejo saber. Como eu faço isso? Que maravilhoso! E eu vejo essa humildade em você de verdade, assim. Eu glória a vejo que Deus. você dá toda a glória a Deus mesmo. Eu Não, vejo eu isso. não tenho, Gaia, eu não tenho mérito. De verdade, eu não Eu tenho. também E não, assim, do que eu faço de bom. e Eu vejo. cada vez mais eu vejo isso, eu falo, Senhor, eu não sei. Eu Mas sabe uma não coisa que eu sei. ouvi esses dias do meu marido? Desculpa, Hum. você ia falar alguma coisa? Oi, Gaia. Não. Acho que travou. Desculpa. Não, voltou? Pode falar. Acho que Uma voltou, coisa que eu ouvi do tá? meu marido Tá. esses dias. Tá. Ah, Eu fui ver o Duomo de Milano. O que é isso? É uma catedral enorme em Milão, no centro ali de Milão. E é uma catedral enorme, feita, começou em 1300 e terminou em 1700, mais ou menos. Quer caramba, dizer, né? 400, 500 anos ali de construção. A pessoa que começou nem sonhou em ver o fim, né? Enfim, E é toda detalhada, ela é barroca. É isso. Quando eu vi, a minha primeira reação foi: o que é isso? Falei pro meu primo que tava comigo. Ele falou assim: não, isso não é nada, isso é só o topo. Peraí, vamos chegar perto. Isso daí não é nada ainda. E me deu uma. É impressionante, porque é belo. E o belo, ele tem essa. Ele nos leva à transcendência de alguma forma, né? Porque é Deus é belo. verdade. E É. aí eu falei pro meu marido: sabe o que eu tô sentindo aqui? Com todas essas coisas que eu tô vendo, e principalmente isso, que foi algo grandioso, único. Eu falei: eu tô sentindo como se cada vez eu fosse menor. Ele falou: é porque quando o nosso mundo se expande, a gente fica menor. E isso até me emociona, porque isso é o trabalho de Deus no nosso caráter, de nos tornar menores, humildes, porque grande é Ele. E às vezes Ele usa o Ele é. mundo e as coisas do mundo para fazer isso, porque tudo é instrumento de Deus, né? Tudo, uma música, Sim, uma catedral, seja lá o que for. verdade, Então, verdade. eu acho que tem a ver com isso que você está falando de se diminuir. Por que você se sente assim, nada é mérito meu? Porque tem algo muito grande no seu horizonte que te faz sentir menor. Mas é isso que te torna grande, na verdade, né? Mas não é, Gaia, porque assim, eu olho pra frente e eu penso, meu Deus. Porque assim, às vezes eu recebo dúvida, né? Aí a pessoa quer saber tudo, os pormenores todos da língua portuguesa. É impossível saber tudo. É Sim, não, e nem é esse o impossível. propósito. Não é, o propósito não é que você seja uma enciclopédia, que você. Não é isso. Uma enciclopédia você tem ali, chama livro de referência isso. Você vai e tá ali para te dar a referência que você precisa no momento que você precisa. É um dicionário. Você não precisa saber todas as palavras do dicionário. Você precisa ter Justo! um dicionário para consultar. Dicionário. É isso que você precisa. É, A gente mas nem foi dentro do feito livro. para isso. A gente não foi feito para acumular esse tanto de informação. Não é esse o propósito. Pois é.
E aí eu olho assim, eu falo, dentro do que eu escolhi estudar, ainda tem muita coisa. Ainda tem muita coisa, mas eu também não fico desesperada. Antigamente eu ficaria. Hoje não, hoje eu tenho uma paz. Ótimo. Falar, eu vou levar isso devagar, assim, Deus vai fazendo a obra, devagar mesmo. Isso. Não tem como recuperar o tempo perdido, é só Deus para fazer isso, né? Mas as coisas vão caminhando, porque é isso que você falou. Eu vejo esse universo é tão grande que eu sou pequena. É a catedral que você viu. E é Eu sou isso que te torna minúscula. grande. Te ver pequena te faz É, grande, na verdade, né? Porque isso é humildade. Imagina quem sou eu na fila do pão, na frente de uma catedral que, tipo assim, foi construída por milhares de pessoas durante centenas de verdade. anos. Tipo assim, e eu daquele tamanhinho, aquela coisa monumental. Quem sou eu? Não, sabe? Não dá nem gosto. Mas assim, por quê? Porque o mundo se ampliou mesmo, né? E é isso que o banquete faz. Ele te insere nesse lugar assim de que é amplo, que tem sempre mais, porque Deus é infinito, né? Por É isso verdade. que as É. coisas você sempre pode. E nós, de fato, somos limitados. A gente tem vários atributos de Deus que Deus nos deu, mas a infinitude não é um deles. Nós somos finitos. É. Então, vamos ver o que o Gil falou aqui, fiquei curiosa. O Gil é uma gente boníssima. Eu adoro essa conversa, sabe, com as pessoas, de saber o que elas estão pensando, É o que elas muito estão legal, achando. eu também gosto. É muito legal. Falou, essas conversas valem ouro, a admissão da ignorância é a abertura da porta da sabedoria. Total, total, É verdade. total. Como é que a gente vai dizer, né? Se eu já sei, e a gente vê isso na prática, não vê? Uma pessoa, ou um filho às vezes, né, que tá ali meio obstinado num caminho, aquele filho que não ouve os pais. Quando eu aprendi a Ô, ouvir a minha triste. mãe, ai do céu, e olha que minha mãe não é nem é crente, mas quando eu aprendi a ouvir a minha mãe, porque Deus usa a mãe, porque a mãe tem mais experiência, porque ela está mais tempo na vida, porque ela te ama. Quando você Verdade. entende isso, você fala assim, ah, não é que você não vai ter, assim, aceitar tudo de olhos fechados, como se você fosse uma marionete. Não é Não. isso, mas pensa, reflete sobre o que sua mãe falou, né? Tipo assim, eu falo para os meus alunos esse semestre, eu dei duas tarefas, três. Uma era se divertir muito nas férias, eram três tarefas para as férias. Tinha que se divertir muito, tinha que obedecer os pais e tinha mais Muito uma que bom. agora eu esqueci. Depois vou ter que olhar porque eu vou cobrar, né? Perguntar se vocês fizeram. Tinha mais Quero uma, mas só uma delas era ver. obedecer. É. E aí, como é que vocês fizeram? Porque são pequenas coisas, assim, que nem o livro da Marva. São pequenas coisas que, assim, depois lá na frente, talvez agora eles não entendam. Eu dou aula para 5 a 15 anos. 15 é mais maduro, mas ainda assim, talvez não entre hoje. Mas lá na frente, eles vão lembrar, né? Nossa, minha professora, porque o professor tem um lugar de autoridade, menos que o do pai e da mãe, mas é um lugar Mas tem. maior, assim, mais alto. É. Então, É. assim, e às vezes, muitas vezes é um ideal, né, a ser alcançado. A gente tem que ter consciência disso. Não é orgulho, não. É ter consciência do papel que você cumpre, né, Sim. para você conseguir administrar isso de forma que seja boa para a criança, não que a fira, né, que vá feri-la. Sim. Então, eu dou umas tarefas assim, às vezes, tipo, uma tarefa, obedecer os pais. É uma tarefa, é justo, meu direito. Sou professora, eu posso dar essa tarefa. E quando a gente aprende a escutar, a obedecer os pais, a gente começa a caminhar para um lugar mais seguro, né? Porque tem amor envolvido, tem um projeto de Deus que é o que o pai oriente o filho, os pais orientem os filhos. Deus tem um propósito, então ele usa os pais, né, para passar a mensagem dele. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ainda mais velha, assim mesmo, não só para as crianças, para a gente também, porque eles estão à Ah, frente sim. no tempo, né? Com certeza. Eu vejo isso com as meninas, né? Às vezes eu chamo a atenção da Isabela, por exemplo. A Isabela está escrevendo um livro, né? De retórica, né? De fábula. Aí eu tô no pé dela, porque isso também vai entrar como um accomplishment pelo próprio transcript dela. Com E a gente sabe que tem uma demanda, certeza. ela gosta. Só que é cansativo e é pesado, sei que é. Aí ela falou assim, Claro. mãe. Eu falei, Isabela, é o seguinte, filha. Eu acho maravilhoso essas outras coisas que você quer fazer. Mas foque para terminar o livro até o fim do ano. É uma exigência minha, é um projeto que eu te dei. Você tem que terminar.
Mas eu falo assim, né, numa boa. Ela olha pra mim assim, eu percebo que ela é um mix de chateada, mas você tem razão. Sim, e a gente, como autoridade, tem que ser um mix de rigor e compaixão, e leveza, e, sabe? Eu tenho que ser rigorosa, mas eu tenho que trazer encantamento pelo conhecimento, tem que ser bom. Ainda que às vezes tenha um gosto amargo, mas depois fica bom, fica doce, fica palatável, fica delicioso, aí eu me banqueteio. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Eu preciso ser rígida com eles, no sentido de que eu não posso falar assim, ó, faz a tarefa aí se você quiser, tá? Eu não posso falar isso. Que diferença vai fazer na vida do meu aluno se eu falar para ele, faz se você quiser? Ele vai falar, não tô afim hoje, sei lá, não vou fazer. Não, é um rigor, tem que ter uma rigidez. Mas essa rigidez, por quê? Porque o resultado vem do trabalho, o fruto vem do plantio. Então vamos passar pelo plantio, a espera em Deus, ela tem um destino, que a gente estava falando antes. Então vale a pena, eu faço porque vale a pena. Não porque eu tô com vontade sempre, não porque eu tô motivado sempre, não porque eu sempre tô disposto, mas porque eu creio que tem um propósito que vale a pena em Deus para mim, para eu fazer isso, para eu trabalhar, para fazer o que eu tenho que fazer, para eu levantar cedo, para eu escrever esse livro como sua filha tá fazendo. Eu faço por isso, porque vale a pena. E aí sai daquela coisinha do sentimento, né, Gaia? De motivação. A gente tem que fazer as coisas porque tem que fazer, né? Às vezes você não tá com muita vontade de fazer, mas tem que fazer. Porque, né? Porque senão E a ao gente vê fazer. isso hoje. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu acho que é divertido. A vida não é assim, porque a vida é cheia de não. Não, exato. E o próprio caminho com Cristo é negar a carne, é um não bem grande para tudo que você é. E aí, quando você fala Justamente. assim, vou negar o meu sentimento quando ele não é bom, e vou fazer o que tem que ser feito, você está treinando um músculo da sua Nossa, inteligência racional, intelectual, emocional. Você está treinando esse músculo, isso é educação purinho, purinho. verdade. É educar a vontade, como você fala no curso, educar a vontade, educar o ser no caminho correto, bom, justo, que leva a uma colheita farta e doce. Eu não quero fruta azeda no meu negócio aqui, só se for um limãozinho. Mas se não, eu quero fruta doce, boa, né? Quero uma boa colheita para mim, para a sociedade, para minha família, para minha igreja, etc. Então, eu preciso passar por isso, por esse treino, senão eu viro frouxo, né? Eu não consigo falar não, não consigo aceitar não. Aí eu fico um mimado que escuto o não da vida, ou de Deus, ou de alguém na vida, de um chefe, sei lá, e eu me emburro. E eu choro. Isso eu não tenho esse músculo desenvolvido. A gente precisa desenvolver, então é importante negar os sentimentos quando eles não estão alinhados com o que precisa ser feito, com o que é bom. Sabe que antes de vir aqui para a Itália, a minha mãe conversou assim comigo. Foi ela que falou. Ela falou assim, filha, vai, faz as contas aí. Eu tenho família aqui, né? Fica com a sua tia, vai. Minha tia já me chamando há um tempão. E eu com tudo pronto para me mudar, praticamente pronto, com a ideia pronta, com a casa, já que eu tinha visto que eu ia sair da casa da minha mãe, né? Ia morar próximo, mas ia pro meu lugar. E a minha primeira vontade e sentimento foi dizer, não, eu não vou. E aí, se você é como uma pessoa normal, eu acredito que você ia olhar para mim e falar assim, você tá maluca? Olha que oportunidade, você ir para um outro país que tem história, você vai respirar a história de toda parte, minha formação principal é história, você vai respirar a história de todo lado, tem sua família ali por um comodismo, porque você não quer sair da sua zona de conforto, você ia falar isso pra mim. E eu falei assim, mãe, I will sleep on it, eu vou dormir com isso. Vou dormir nisso e amanhã a gente conversa. Fiz uma oração à noite, falei, Senhor, essa não é a minha vontade agora, mas eu tô me sentindo mais estúpida, porque a minha vontade não é o que é bom pra mim. Sim. Então, me ajuda a tomar a decisão certa. No dia seguinte eu acordei com o coração aberto para vir e com a certeza de que esse coração aberto não era uma torre forte que eu poderia me firmar. O nosso coração nunca é, porque nossas Verdade. emoções são voláteis. Então, por mais que eu esteja sentindo agora algo assim, ó, então eu sabia que ia voltar o desejo de não ter feito isso. Que talvez eu estivesse aqui
onde eu estou e pensar assim, eu não devia ter vindo, por que eu vim? Na primeira dificuldade, talvez, que ainda não apareceu, mas que talvez apareça, que vai aparecer, eu falei, ai, sabia que não era para eu ter vindo. Mas eu tomei uma decisão. Falei, eu vou fazer isso porque eu sei, eu creio que é o melhor para mim, que é a vontade de Deus nesse momento para mim. Por vários motivos aí pessoais de Deus, que eu compreendi dele. Então, uma vez que a gente tem uma certeza, o nosso sentimento não importa. Não deve importar, digo. Né? Eu tenho uma certeza de que estudar é bom, então eu tenho que estudar todo dia. Eu tenho que estudar. Senão, estudar vai me abrir caminhos? Então eu tenho que estudar. Eu tô com vontade de... academia... Olha, quem fala, né? Eu. Mas agora eu tô caminhando todo dia. Caminhar é bom. Começa a caminhar. Eu só tô na caminhada também. Mas já é alguma coisa. Sai do zero, né? Mas vamos dizer, atividade física é importante. Os caras, olha os marombados. Você acha que eles estão com vontade todo dia, tipo, nossa, eu amo ir na academia, tô indo com maior vontade. Nada, eles são disciplinados. Claro, todo atleta ou grande intelectual não tá sempre com vontade de escrever, sempre com vontade de estudar, de ler. Ele faz porque deve ser feito. E aí você começa a amar o dever. Porque o amor, e a gente vê isso no casamento, ele é um compromisso de fidelidade. Aí tem uma frase da Elizabeth Elliot que assim, anota, sabe? Sério, escreve. Eu amo essa frase. Ela fala, essa linda, é maravilhosa, você vai ver. Ela fala assim, ó, ela tá num casamento de um casal de amigos dela, mais novos, e ela diz assim, e aí dão o microfone pra ela falar alguma coisa, e todo mundo tava falando coisa brincadeira, jocosa, assim. Ela pega o microfone e fala assim, vocês se casaram porque vocês se amaram muito. Agora, vocês devem se amar muito porque vocês se casaram. Então, eu me caso porque eu te amei. Ai, eu amo, eu tô apaixonada, eu amo, vou me casar. Agora que você é casado, você ama porque você se casou. Agora é seu dever. Amar. É um compromisso, isso, né? É um compromisso. Acabou, fim. Você sabe que meu marido sempre falou isso. Quando a gente casou, eu não era muito amadurecida, né? Graças a Deus, oh meu Deus, meu marido é um santo. Nossa. Louvado seja nosso Senhor, meu também, eu tô. Meu Jesus amado, porque Jesus, como era difícil. Eu era muito mimada, sabe? E a gente tá dando curso de paternidade na igreja, então muita coisa lá eu partilhei, né? De como que eu era. E assim, eu sou uma pessoa transformada. Meu pai e minha mãe mesmo, eles falam, meu Deus, você põe esse homem pra cima, porque eu tenho esse compromisso. Mas eu tinha uma cabeça de filha única lá no começo. E meu marido não, ele falava assim, minha filha, é o seguinte, a gente não fez esse compromisso, então agora é daqui até o caixão. Tudo bem? Tudo bem. Sabe? E a gente até gosta de escutar isso em até certo sentido, né? Porque pelo menos alguém vai segurar a onda, né? Se não sou eu. Não, brincadeira, mas... Não, mas porque no começo eu não tinha essa visão. Hoje é isso, é um esforço, é um trabalho. Então eu vejo, você casou, não lê um livro sobre matrimônio? Como é que pode? Você tem filho, você não lê um livro sobre criação de filho? Se orienta, né? Você é professor, você não lê nada de um professor que foi um cara que saiu, que se sobressaiu. Tem alguma coisa errada, porque as coisas não são por osmose. Não são debaixo de preguiça. Justo. Não é. Não é sobre sentar e ficar esperando a vida passar. Quando a gente fala, por exemplo, o exemplo da sua filha, que está escrevendo lá o livro, né? Ela, ou melhor, que quer ir para essa universidade, que teve o sonho e tudo mais. O que ela faz? Pela fé, ela começa a se mover. Talvez Deus redirecione o propósito, a gente não sabe. Eu não estou dizendo assim, mas a gente não sabe. Mas ela se move. E olha, Cris, toda vez que eu me coloquei em movimento, sem brincadeira, quando em muitos momentos difíceis da minha vida que eu dei um passo, Deus começa a abrir os caminhos. Porque ele fala, lança a rede, depois ele põe o peixe. Ele não vai trazer o peixe e abrir sua boca e enfiar dentro. Ele vai falar, lança a rede, lança a rede. Então a gente precisa se movimentar. E toda vez que eu me movimentei, às vezes movimentos errados, não no sentido do pecado, mas assim, dei um passo para a esquerda e era para a direita. O fato de eu me mover fez com que Deus conseguisse
ter a oportunidade, digamos assim, de falar, não, filha, é para a direita, mas eu precisei dar o passo. E aí depois eu corrijo. Mas eu preciso me movimentar, né? A gente reflete um pouco e aí chega uma hora que você fala, não, então tá, agora eu vou fazer. É igual aquela coisa que você fala do planejamento. Você não fala isso no seu curso? Eu acho que é no curso que você fala, nesse curso de fundamentos. Você fala sobre o planejamento que você aprendeu quando você era engenheira. E tem muito a ver com aquela coisa de primeiro você planeja, você reflete, pensa, estuda o caso, mas daí chega uma hora que você não planeja mais. Agora é hora de pôr em prática, a execução. Você já pensou, você já fez, você já não sei o quê. Agora é hora de executar. E depois é hora de refletir, alguma coisa assim, não é? É do Estou lembrando bem? Demar, que é do curso de narração, eu acho. Tá no curso de Ah, narração. esse é maravilhoso, gente. Quando abriu o curso de narração, sério. Eu sou fã de todos, tá? Mas tem um motivo grande, não é por acaso. Ai, que bom. Ai, glória a Deus. Ai. Tenho todos. Eu só não tenho o currículo completo ainda de português, porque primeiro que ele ainda está sendo feito, mas segundo porque eu ainda estou na evolução do primeiro e do segundo, mas Deus querendo, e espero que sim, eu irei para o terceiro, quarto, quinto e assim por Amém. diante. Amém. Então, mas é isso, é o compromisso. E é isso que você falou da musculatura. Eu tenho aprendido, sem fé é impossível agradar a Deus. Põe o pé que Deus Impossível. põe. Deus faz igual Pedro. Deus, Sai do barco e isso. vai andar. Não olha para você, olha para Jesus. Isso se aplica à educação. Muitas vezes a gente põe o pé e vai. Né? Agora, o que eu vejo, isso que você falou, as mães vêm totalmente conflitadas, compram um monte de coisa, escutam um monte de coisa. Eu já passei por isso. Eu também não estou criticando, não. Eu estou falando que eu fico com pena, porque eu também já passei por isso. Tem um monte de curso ali que eu agora estou correndo atrás para terminar alguns que são importantes, que eu acho que são importantes ainda, mas gastei um dinheiro que às vezes eu poderia ter evitado, poupado, feito outra coisa, porque não estava perdida, não sabia por onde ir. Não sabe, E mas tem um comprar curso caminho. não enche a mente, tem que fazer o curso. E às vezes a gente. Né? Desculpa, mas é real, juro pra vocês, pra mim, pra todo mundo. Gaia, Juro. eu olho aqui, por exemplo, eu tenho lá na plataforma, eu consigo ver o percentual de pessoas que fizeram o curso, né? Eu tenho vontade de chorar, porque eu falo assim, a pessoa compra, quer ver? O de narração, a pessoa compra, não faz. Mas é por quê? Porque tá perdida. Eu acho que é isso, sabia? Porque eu acho que eu tava. Eu acho que era isso que aconteceu comigo. Talvez tenham outros motivos também. Mas eu acho que era isso que aconteceu comigo. Eu ficava naquela ânsia de ter e não de ser. Eu precisava passar pelo processo. Então, assim, eu me empolgava porque eu via lá, sei lá, digamos, o curso da Cris, ou o curso de um outro professor que eu achava maravilhoso e tal. E eu me empolgava, falava, tá, vou comprar, vou fazer. Mas aí a gente precisa tornar aquilo uma realidade dentro da gente, precisa passar pelo processo. E aí é o que você falou, é de milim em milim que a galinha enche o papo, né? É um passo atrás do outro mesmo. E a gente tem, sabe, aqui na Itália o pessoal, eles levam o trabalho em outro ritmo que a gente, eles têm outra cultura. Você sabe que as coisas fecham do meio-dia às 4, algumas dos meio-dia às 3. E Que é abrem a sexta, né? cedo para... É, filha, vai almoçar, dar uma cestinha, desfrutar a vida. O trabalho, isso está me ensinando tanta coisa, Que porque até a legal. atmosfera do lugar é diferente, você Diferente, se organiza, a vida né? se organiza de outra forma. E assim, a gente tem que ter esse equilíbrio entre trabalho, desfrute, descanso, trabalho, desfrute, descanso. E a gente, às vezes, fala, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, mas está correndo atrás do rabo. Não está saindo do lugar. Às vezes você está ocupado, mas não é produtivo. Você está ocupado, você está fazendo um monte de coisa. Não tem tempo para nada, não tem tempo para nada. Mas você não está conseguindo fazer aquilo que Deus colocou diante de você, na sua mão. Porque você está correndo atrás do rabo. Eu já passei muito por isso. E espero poder ajudar as pessoas também que precisam a não encurtar esse caminho, sabe? Tipo, não vai por aí não, que é bobagem. Como você faz, sabe? Eu acho que esse curso Não encurta precisa, né? caminhos. É, É, não precisa.
Não precisa se arrancar, não precisa ficar doente, não precisa ficar com insônia, não precisa ficar chorando de madrugada, que era o que eu fazia, ficava desesperada arrancando a unha, porque não precisa. Agora, também não adianta abraçar o mundo com dois braços, né? Não adianta. Eu não abraço mais. Eu faço o que eu posso, no tempo que eu posso e priorizando o que é prioritário. Então, prioritário é Deus. Né? E depois se contente com o resultado. Tipo assim, hoje eu consegui sentar com meu filho, sei lá, um filho mais velho. Eu consegui sentar com ele 1 hora para fazer uma lição e foi uma boa lição. Foi o que eu consegui fazer, digamos, né? Um início aí de homeschool. Foi o que eu consegui fazer. Chega no final do dia, no final da semana, desfruta disso. Que bom! Eu quero dar um passo além. Sabe, eu tenho hoje cerca de 30 alunos. Eu posso, tenho tempo e quero dar passos além. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu também quero desfrutar mais das riquezas de Deus. Eu quero ter mais dinheiro para os propósitos dele. Claro. Eu quero, sabe, tudo isso eu quero. Eu tenho sonhos, aspirações, anseios. Mas hoje eu sou contente pelo que eu tenho hoje. Eu lembro de uma época que eu estava passando uma dificuldade, fui morar na casa da minha mãe e não tinha um quarto para mim. Mas tinha o ateliê dela. E eu dormia embaixo de uma mesa de corte. Quem costura sabe que é uma mesa de corte. Eu dormia... No começo não tinha colchão. Eu colocava uns... Aí depois eu consegui... Uma amiga minha me deu... Não consegui comprar, mas uma amiga me deu um colchão. E eu tinha um colchão bem velho. Até um dia que eu comprei um colchão bom. Então, eu deitava ali, sem colchão, e falava assim... Deus, obrigado por me dar um teto. Eu não quero ficar aqui. Mas hoje eu tô aqui. Eu te agradeço por ter isso. Mas, por favor, se for da tua vontade, abre essa porta para que eu saia dessa situação para uma melhor. Em todos os sentidos, de conhecimento financeiro, de várias coisas eu tinha esse anseio. E é isso, ia ser cara de pau, como você falou, e humilde, chegar para Deus e falar, olha, eu sou contente hoje, mas eu quero mais. O senhor poderia me dar mais, por favor? É da tua vontade? Se isso for a minha ruína, né, porque às vezes ter mais dinheiro pode ser a nossa ruína, ou ter mais alunos pode ser a minha ruína, por algum motivo, ou eu não vou dar conta, não sei. A gente nem sabe o porquê. Mas tem coisas que podem ser a ruína da nossa alma, da nossa vida eterna. Aí eu falo, Senhor, me priva, não faça a minha vontade. Mas se for bom para mim, eu tenho esse desejo. O senhor faria, por favor? É isso. Eu quero, né? Não tem problema. O salmista diversas vezes fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus no Pai Nosso nos ensinou a pedir. Pedir faz parte. Mas a gente tem que estar contente com onde a gente está agora. Então, olhar o meio copo cheio, não vazio, sabe? Verdade. E seguir. Agora me fala das suas aulas. Faça seu merchan aí, mulher. Bom, as minhas aulas, eu sou professora, né, formada, e aí também formada pela universidade e tal, e eu fui descobrindo a educação cristã clássica, o homeschool. Primeiro, eu descobri a educação domiciliar. E para mim essa é a chave. Eu respeito todas as pessoas que precisam pôr seus filhos nas escolas, cristãos ou não cristãos, e que acham... Eu respeito. Mas para mim, particularmente, o homeschool é um caminho assim... que proporciona uma liberdade, não só de aprender tudo que diz respeito ao mundo de Deus e a Ele mesmo, ao próprio Deus, mas também uma liberdade de alma, de você se libertar das amarras de um conhecimento que ele é propagandista, que ele é ideológico e que ele está enraizado nesse mundo que jaz no maligno. Então, para mim, o homeschool foi uma porta, foi tipo um portal. E aí, através do homeschool, eu fui conhecendo a educação cristã clássica e tenho me capacitado aos poucos, durante todos esses anos, já tem uns 7 anos, 10 não, 10 é muito, mas uns 7 anos que eu venho conhecendo primeiro o homeschool, depois a educação cristã clássica, e estou estudando sempre um pouco, procurando me capacitar para ensinar de forma clássica. Então, meu trabalho como professora é educação clássica cristã. Nós oramos durante as aulas, antes e depois, porque entendemos que Deus é a base de tudo, é Ele que nos capacita. Sem Ele nada podemos fazer. Agradecemos porque somos contentes nele. E venho desenvolvendo um trabalho de história, geografia, inglês, português, redação, e chega, né? E tem alguns projetos de filosofia e sociologia. Se você tem interesse, me procura, porque eu tenho alguns projetos. Que eu também sou formada em filosofia e sociologia. E aí, hoje tem algumas turmas nessas disciplinas, tem algumas vagas disponíveis para as aulas particulares também, e faço nessas duas modalidades, sempre online.
com um preço aí acessível, procuro fazer uma coisa que fique boa para as duas partes. E tudo é negociável, conversável também, principalmente em termos de aula particular, dependendo da necessidade da pessoa. Eu tento fazer uma coisa que caiba no bolso também da pessoa, quando é particular. E aí, em turma, eu procuro fazer preços mais acessíveis também. Então, eu tenho aqui no meu Instagram, em algum lugar, tem o meu WhatsApp profissional, aí que você pode mandar uma mensagem, ou no próprio direct, para saber sobre turma, sobre vagas e todos os tipos de dúvidas que as pessoas tiverem aí. Tá. Obrigada, Cris. Eu posso... Pelo merchan. Imagina, tem que falar, né, mulher? Eu posso deixar aberta? Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou deixar aberta por enquanto, porque realmente, infelizmente, não dá pra gente deixar mais aberta. Não é nem maldade, sabe, Gaia? Não é maldade, mas... Eu super Você entendo, sabe, porque né? o mundo jaz é maligno e é perigoso. Algumas coisas que a gente fala, infelizmente, são distorcidas e vêm para nos prejudicar depois. E se eu puder servir aí o seu público também, porque para mim o meu trabalho é auxiliar os pais nessa dinâmica. Eu não quero tomar o lugar dos pais, mas servir os pais na sua prática educativa. Então eu sempre obedeço os pais. Olha o que a Silvana falou. Ela é maravilhosa, a filha dela, assim, eu não sei se ela quiser falar, mas como eu vejo a evolução da Laurinha. Nossa, ela realmente tem evoluído muito, assim, eu tenho ficado muito contente com a filha dela, ela é uma bênção. Então, isso enche o nosso coração de alegria, né? Isso enche o nosso coração de alegria. Então, demais. Eu glorifico a Deus, porque não é um trabalho em vão, Gaia. Não é um trabalho em vão. É um trabalho de formiga, que eu sei que é o meu trabalho também. Sim. E às vezes invisível, né? Muitas vezes invisível. Mas Deus está fazendo a obra, Deus está levantando um povo, né? É como Neemias mesmo, a gente fica ali subindo o muro e ó, né? Sobe o muro e ó, né? E vigia, né? E vigia. Mas você sabe que você sempre me encoraja muito e eu te agradeço, porque às vezes a gente se esquece. É importante a gente estar junto nessa caminhada. Esse também é o meu trabalho, estar perto das mães. Sabe? Porque às vezes a gente é sozinho, a mãe às vezes fica sozinha, eu como professora às vezes fico sozinha no trabalho intelectual. Eu fico sozinha. A gente precisa. E a gente às vezes troca umas mensagens, me ajuda super. Porque me ajuda a ver propósito, a mão de Deus. É muito mais do que a gente pode tocar ou ver. É uma alma eterna que está sendo preparada para a eternidade e para viver nesse mundo refletindo essa imagem eterna. Eu creio muito nisso e espero poder servir as famílias aí que estão nos acompanhando, se Deus quiser. Já tá, né? Aí, ó, Silvana escreveu. Só glorifico por ter você em nossa vida. Glória a Deus. É uma bênção mesmo. Silvana é uma bênção mesmo. Ela é uma bênção na minha vida também. E eu glorifico a Deus. Eu agradeço a sua disponibilidade, que eu sei que você mudou super recente. E foi muito bom, Gaia. Sempre é muito bom. Obrigada. Essa conversa sempre é muito boa. Ela sempre enriquece a minha vida e as pessoas que estão ouvindo também. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada. Meu prazer, minha honra. Deus te abençoe nessa nova empreitada. Tira a foto, vai postando, que eu quero ver tudinho. Tá bom. Combinado. Quero ver tudinho, quero aprender contigo. E vai falando aí, essas coisas bonitas, você mostra tudo, que eu quero ver tudo. Tá bom. É que eu tô separando algumas fotos, que eu quero fazer uns textinhos assim. Eu tive algumas inspirações, sabe? Então não quero só postar a foto lá assim de pau. Por nada. Eu quero por nada, exato. Só pra falar, ai, tô aqui. Não é esse o propósito, sabe? Mas obrigada, Cris. Vai ser o feed mais bonito de educação clássica cristã desse Instagram. Ai! Fiquei vaidosa por um momento. Fica mesmo, obrigada, isso mesmo. Cris. Glória a Deus. Gente, Deus te abençoe. Então, você também, Deus te abençoe também. Precisando, eu tô aqui, tá? Obrigada, agradeço também vocês, meninas que estão aqui. Deus abençoe vocês. Para quem tá no curso, vai para lá. Eu vou deixar um tempinho no ar, mas depois eu vou tirar, tá bom? Lembrando que o curso tá aberto até o dia 31. Corre, depois eu vou tirar. E eu não sei quando que eu volto mais, tá bom, gente? Gaia, um beijo, viu? Um beijo enorme. Deus abençoe. Todo mundo, especialmente para você. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Fica com Deus, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.